Eu queria dizer para você que assim o fez, que você fez a melhor escolha, terminar o ano de 2020 bem, na presença de Deus, no último domingo. Nós vamos iniciar aqui a nossa mensagem com um poema de Mário Quintana, que ele disse: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, chegou o Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Hoje eu até estava conversando com o meu irmão, o Noé, e eu disse para ele ontem mesmo que nós ainda éramos criança, brincávamos. Mês que vem eu farei 50 anos. Como que o tempo passa realmente. Mas a grande questão é o que nós vamos pensar nessa noite sobre 3 coisas: o tempo, a vida e nossa missão aqui na terra. Hoje é dia 27 de dezembro, já percorremos aí 361 dias do ano de 2020. Restam 4 dias para nós inteirarmos os 365 dias do ano. E a grande pergunta é em relação ao tempo. O tempo é algo que ele é justo. Todos nós desfrutamos do mesmo tempo, das mesmas 24 horas diárias que Deus nos concede. Mas a grande questão é: o que você fez? O que eu fiz com esses 365 dias que está por terminar, e com esses 361 dias que está se completando hoje? O que cada um de nós fizemos? Esses dias eu olhei no status de uma pessoa que estava até entrando de férias da escola juntamente comigo, e no status dela ela colocou: longe de mim esse ano miserável que está terminando. Olha as colocações que as pessoas fazem, né? Um ano miserável. Então, por essa razão, irmãos, nós precisamos de fazer uma reflexão sobre o tempo, sobre o que nós estamos fazendo com o tempo, de tal forma que quando a gente olha para trás, desde o primeiro dia de janeiro até o ano terminar, a gente tem que olhar para trás e dizer que valeu a pena o ano que a gente viveu. A gente olhar para trás e analisar, entender que a gente não desperdiçou sequer um segundo da nossa vida. Nós não desperdiçamos nenhum minuto, nenhuma hora, nenhum tempo da nossa vida. A gente tem que usufruir do tempo de tal forma que quando chegar ao final do ano, você possa dizer: valeu a pena esse ano que eu vivi. 365 dias valeu a pena. E não importa as adversidades da vida que a gente passa, que todo mundo passou, é preciso, após uma reflexão, chega o fim do ano, a gente diz como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Valeu a pena viver na presença de Deus esses 365 dias que está por terminar. Quantas pessoas, às vezes, o ano está terminando, e quando ela vai refletir sobre o passado, ela começa a se lamentar: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo?
Isso significa que essa pessoa não administrou bem o tempo dela. Então é importante nós administrar o nosso tempo de tal forma que a gente olha para trás com alegria, com satisfação por cada momento da vida que nós vivemos. Aleluia. Para não se arrepender daquilo que a gente fez ou que deixou de fazer. É preciso que a gente termine o ano e se sinta realizado. Valeu a pena o ano que está terminando. E o que eu não consegui nesse ano, é preciso que a gente olhe e diz assim: eu não consegui, mas eu tentei, eu lutei, eu me esforcei, mas tem mais um ano pela frente e eu vou lutar para que o que eu não consegui, eu consiga. Mas o importante, irmãos, de um soldado é ele lutar, é você não desistir jamais. Então é preciso que a gente olhe para o tempo como algo importante, como algo precioso. Eu trago aqui alguma reflexão para nós nessa noite. Pergunte a um aluno que ao longo de um ano, quando chegou no final do ano, ele foi reprovado. Pergunte a esse aluno qual é a maneira com que ele ficou, a questão do seu emocional, como que ele ficou após passar o ano e ele sentir-se que foi reprovado. Você estudar o ano todo e você foi reprovado. É caso para as pessoas se pensar, para ver como que a gente não pode perder tempo. Se você está lá na escola, foque nos seus estudos, para que quando chega no final do ano você não se decepciona, mas você possa dizer que valeu a pena, que você aprendeu, que você é uma pessoa diferente, é mais sábia do que você era. Essa é a grande questão. Olhe então para um aluno que reprovou, para você ver o quanto é importante o tempo, mas as pessoas só refletem quando ele desperdiça aquilo que ele deveria de aproveitar. Por outro lado, você olha para aquela pessoa que estava numa competição em busca da medalha de ouro, mas por milésimo de segundo ele ganhou a moeda de prata. E aí ele disse: por milésimo de segundo eu não ganhei a moeda de ouro. É assim, são as decepções das pessoas. Mas quando ela faz essa reflexão, ela poderia ter pensado: se eu tivesse me esforçado um pouquinho a mais, eu teria ganhado a medalha de ouro. Por outro lado, quantas pessoas às vezes que sobrevivem a um acidente, aí ela olha para outra pessoa para contar o testemunho e ela diz: por um triz eu salvei minha vida, por questão de segundo. Então veja a importância do tempo. Por um triz, por questão de segundo, a pessoa salva. O outro, ele vai pegar uma condução, e aí ele se atrasou um pouquinho, e quando ele vai entrar, a porta do trem fecha, e ele diz: por questão de segundo, eu perdi o trem. Então são essas às vezes as decepções que ocorrem na vida das pessoas, mas depois que ela viu que ela se descuidou um pouquinho na vida, que se ela tivesse se esforçado um pouquinho mais, ela teria alcançado os seus objetivos. Então o tempo, irmãos, é algo valioso, é algo valoroso, e que nós precisamos de
valorizar o tempo que Deus tem dado para cada um de nós. Tem um pensamento que diz que aquele que não valoriza o tempo, ele ainda não descobriu o valor da vida. Porque quando a gente valoriza o tempo, a gente está trazendo ele para as nossas vidas. Estamos valorizando a nossa vida, trazendo coisas boas, coisas que acrescentam para a nossa vida. Eu vou deixar a questão das coisas em que nós desperdiçamos o tempo, para falar das coisas em que nós aproveitamos o nosso tempo. Quando é que nós aproveitamos o nosso tempo? Em primeiro lugar, nós aproveitamos o nosso tempo na presença do nosso Deus. Esse é o primeiro lugar, é o lugar mais especial. Quando nós nos deslocamos da nossa casa para estar aqui hoje, nós estamos terminando o dia bem, nós estamos terminando o último culto do ano bem, nós estamos valorizando a casa de Deus, nós estamos valorizando o tempo que Deus tem dado para nós. Na casa de Deus, esse tempo é valoroso por que razão? Porque aqui é o lugar onde nós aprendemos. O salmista diz que a casa do Senhor é o lugar onde que a gente aprende. A casa do Senhor é o lugar onde nós contemplamos a formosura do Todo-Poderoso. A casa do Senhor é o lugar onde nós recebemos as nossas bênçãos. A casa do Senhor é o lugar onde nós nos alegramos na presença do Espírito Santo. A casa do Senhor é o lugar onde nós acrescentamos a nossa fé. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Cada vez que a gente vem para a casa de Deus, que ouve a Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, a gente sai daqui com mais fé, sai com mais entusiasmo, sai com mais coragem, sai com mais disposição para continuar a nossa caminhada até a volta de Jesus. Uma das maneiras de valorizar o tempo é assim, é estando na presença de Deus. E digo mais, quando você ora, são os momentos em que você está falando com Deus, conversando realmente como um pai, de um pai para um filho. Conversar com Deus através da oração é algo maravilhoso. É como se você estivesse pedindo algo para o seu pai terreno, mas não, muitas das vezes você adentra o seu quarto, e ali você sozinho, você começa a conversar com Deus, como se Ele estivesse realmente diante de você, mas pelos olhos da fé, através da oração, nós trazemos Deus para perto de nós. Quando nós buscamos a Deus, Ele se aproxima de nós, através das nossas orações. Esses tempos são bons, são proveitosos. Ninguém dirá que a casa de Deus é um lugar onde se desperdiça o tempo. Todos de uma língua só dirão que a casa de Deus é o lugar onde mais nós aproveitamos o nosso tempo. Em que mais nós aproveitamos o nosso tempo? Nós aproveitamos o nosso tempo quando nós tiramos tempo para o nosso lar, para a nossa família, a esposa para o esposo e vice-versa.
quando nós tiramos o tempo para os nossos filhos. Queridos, a vida, a fase da vida, ela vai se passando. E se nós que somos pais, muitas das vezes, não aproveitamos as fases da vida dos nossos filhos, por exemplo, a gente está desperdiçando tempo. Um certo repórter, ao ser entrevistado, ele disse ao seu outro companheiro repórter: eu tenho 20 anos que eu trabalho de repórter, eu não vi os meus filhos crescerem. Será que vale a pena um serviço que rouba o seu tempo, rouba o tempo seu com a sua família? Queridos, como é bom você ter lá o seu filhinho e você ter a oportunidade de estar ali ensinando ele a andar. É bonito isso de ver. Nós fomos criança, nós somos pai também. Você põe a criança de lá, você abre os braços e ela começa a dar os passinhos. Isso é aproveitar a fase da vida da sua criança. E ela vai crescendo a cada dia mais e você tem que aproveitar, porque chega uma hora que os nossos filhos vão crescendo, depois chega uma hora que eles vão se casar e eles vão morar muitas das vezes longe de nós. E se a gente não tiver aproveitado o tempo para estar ao lado dos nossos filhos, para vê-los crescer, para celebrar a vida junto a eles, quem sabe chegará um dia e nós vamos dizer como esse Ceará: eu trabalhei a minha vida toda e não vi os meus filhos crescerem. Não vale a pena isso, meus queridos irmãos, você trocar um trabalho constante e você esquecer da sua família. Nós estamos valorizando o tempo quando nós unimos com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, celebrando a vida muitas das vezes ali em casa mesmo, na alimentação, ou quem sabe um dia você sai para fora, vai para algum lugar, dá um passeio. Assim você celebra a vida com a sua família. Queridos, nada é mais valioso do que o tempo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma psicóloga e pedagoga, ela disse, e eu guardei muito bem isso: não adianta os pais darem para os seus filhos presente, celular de primeira geração, mas se os pais não dão atenção devida aos filhos, a afetividade ali, o companheirismo para estar junto, esse celular, os presentes que você dá para os seus filhos, tudo isso vai perecer, vai quebrar. O filho não vai se lembrar, mas o filho vai se lembrar daquele momento que você tirou um tempo, quem sabe para dar um passeio com ele, e conversando. Eu me lembro até hoje, uma certa vez nós estávamos ali na igreja da Promessa, ajudando meu pai a fazer um serviço, e sempre que a gente saía na rua, ele sempre conversava, aleluia, com a gente. E ele disse uma palavra: meus filhos, estava eu e o diácono Luiz, nós temos que ser pessoas honradas, da honra para a sociedade. É uma palavra, mas que ficou no coração. Então esse diálogo que a gente tem, quando a gente para estar com os nossos filhos, conversando, celebrando a vida junto,
Quem sabe você está dando um passeio. Esses momentos que fica na memória. Esse momento vocês podem analisar. As pessoas quando viajam, meu pai já foi várias vezes para Minas, outros irmãos para Bahia, Ceará. Essas viagens que vocês fizeram, vem a memória, o tempo que você estava andando lá, o tempo que você visitou o seu amigo, que você conversou com aquela pessoa. Esse momento de diálogo, de conversa, isso que fica na memória. Esse é o maior presente, irmãos, é o tempo que você tira para a sua família, é o tempo que você tira para as pessoas que você ama. Esse é o maior presente da vida. Então é preciso nós tirarmos tempo realmente para a nossa família, para os nossos filhos. Isso é proveitoso. Isso é tempo realmente que nós estamos valorizando. Por outro lado, a vida. Nós estamos falando hoje sobre o tempo, a vida e nossa missão aqui na terra. A vida aqui na terra, nós só temos essa. Depois dessa, somente a vida eterna. Mas essa vida que nós vivemos aqui na terra, irmãos, não é uma vida insignificante. Não é porque nós vamos morrer um dia que essa vida não vale a pena. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele disse: eu vim para dar vida, vida com abundância. E ele mesmo vai dizer: aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, e vai falando, diz: receberá 100 vezes tanto nesta vida, por fim a vida eterna. É preciso nós entendermos o valor da nossa vida. É preciso nós valorizar a nossa vida. Tem um pensador que diz que a vida ela é curta para ser pequena. E nós ainda pequenamos mais a nossa vida quando nós não valorizamos a nós mesmos. Valorizar a vida é fundamental. Existem os 3 tipos de amor que é na sequência. Primeiro, você ama a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, você ama você mesmo. E em terceiro lugar, você ama o seu próximo. Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Por isso que o amor em primeiro lugar está a você e não ao próximo. Porque se eu não amar a mim mesmo, como eu vou amar ao meu próximo? Então é preciso das pessoas olharem para si e amar a si mesmo. Você gostar de você, você cuidar da sua saúde, você tirar tempo para você. Quantas pessoas às vezes elas tiram tempo para tudo e para todos, e ela esquece dela. E a vida vai passando, e você está vivendo para os outros, esquecendo de viver para você. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa vida ela tem que seguir essa sequência. Em primeiro lugar, viva para Deus. Paulo disse: a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em segundo lugar, irmãos, viva para você. Isso não é egoísmo,
Isso é você olhar primeiro para você, porque quando você começa a viver para você, olhar para você, cuidar da sua saúde, cuidar de você, aí você vai estar em condição de ajudar também as outras pessoas. Mas muitas das vezes, se você pensar no exterior, esquecer de você, a grande questão é que você vai acabando dia após dia. Por que razão? Porque você não valorizou a si mesmo. A vida que Deus deu para cada um de nós. Cada um de nós temos vida única. Eu não posso viver por você e nem você por mim. A vida é única, Deus deu para cada um de nós, para nós termos sabedoria e vivermos da melhor maneira possível. Por isso que aqui no livro do Salmo eu li, o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneiras que alcancemos um coração sábio. Será que o salmista, ele não sabia contar a sua idade, quantos anos que ele tinha? Sim, mas aqui o termo que ele está querendo dizer é mais ou menos assim: é para a gente viver a vida de tal forma que os nossos anos não vá saindo entre os dedos e chega o momento da gente dizer: a vida não valeu a pena. Chega o momento da gente dizer, conforme diz o profeta: passou a ceifa, findou o verão e nós não estamos salvos. Essa é a grande questão. É preciso ter uma sabedoria de tal forma para a gente viver a vida, irmãos, uma vida segura, uma vida realmente na presença de Deus, uma vida realmente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e cuidando desse bem maior, que é a nossa alma, que é a nossa vida. Procure viver da melhor maneira possível. Olhe para o seu próximo, olhe, isso é bíblico, mas não se esqueça nunca de você. Você também é um ser especial, e se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. A primeira pessoa a nos valorizar é nós mesmos. Às vezes nós queremos que as pessoas nos valorizem, mas muitas das vezes nós mesmos não nos valorizamos, nós mesmos nos desprezamos. Quantas vezes alguém atribui para nós para fazer algo e a gente diz: eu não tenho condição, passa para o outro porque tem mais capacidade do que eu. Então é nós mesmos nos desvalorizando. E aí o Espírito Santo vem com aquele hino que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O Espírito Santo se move em você. Se valorize, irmãos. Sabe quem você é, sabe quem nós somos. Nós somos tanta coisa bonita. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos filhos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Olha quantas coisas bonitas que nós somos. E por que eu vou me desvalorizar se eu sou tudo isso? Portanto, é importante, irmãos, da vida, você valorizar o tempo, você valorizar a vida que Deus te deu, que Deus está te dando. E para terminar a nossa mensagem,
Nosso assunto de hoje está sendo esse: o tempo, a vida e nossa missão aqui na terra. Nós falamos já sobre a importância do tempo, de nós valorizar, não desperdiçar o tempo. Falamos sobre a importância da vida. E agora, qual é a nossa missão aqui na terra? Estamos terminando o ano de 2020. É hora de nós refletirmos o que nós fizemos nesse ano de 2020. Se uma das missões que nós temos aqui na terra é levar luz para aqueles que estão nas trevas. Há aquela frase que diz: quando encontrardes a luz, vá buscar o seu irmão que está nas trevas. A reflexão que nós fazemos aqui, qual é a nossa missão? Pedro diz que nós fomos tirados das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Essa é, irmãos, a nossa missão: levar a mensagem da palavra de Deus, dizer às pessoas que Jesus salva, dizer às pessoas que Jesus cura, dizer às pessoas que Jesus consola os abatidos de coração, dizer às pessoas que Jesus está às portas, Ele vem. Essa, irmãos, é a nossa missão. A nossa missão é glorificar a Deus. O profeta diz: a todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, eu os formei, eu os fiz. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. E quando é que nós glorificamos a Deus? Quando nós emitimos boas obras à sociedade, às pessoas. Eu não sei quem era a pessoa, mas ontem eu fui fazer uma caminhada à tarde, conforme de costume, e aí uma coisa mexeu com as minhas emoções. Uma coisa me fez eu refletir. E quando eu vi aquela cena, eu realmente me emocionei. Tinha uma pessoa, um morador de rua, sentado em determinado lugar, deitado, e parou um carro de frente ao morador de rua, e a pessoa abriu o capô do carro, tirou 2 panetone e entregou lá para aquele morador de rua. Aquilo ali me emocionou realmente. Porque quando nós fazemos uma obra, irmãos, dessa natureza, a recompensa ela é bem maior do que quando nós, por exemplo, se eu convido, por exemplo, algum dos irmãos para vir na minha casa almoçar, ou jantar, ou festejar, é uma boa ação, mas os irmãos têm como retribuir. Depois os irmãos me chamam também na casa dele, parece que fica elas por elas. Mas tem um ensinamento de Jesus que pouco se prega nas instituições religiosas. E aí é que está a bem-aventurança. Olha o que disse aqui no texto. Quando eu vi essa cena dessa pessoa fazendo isso, eu me lembrei do que Jesus disse: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizerem, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. É
é o que acontece, e assim você será recompensado. Mas aí Jesus vai dizer: mas quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E ele disse assim: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Aí está a bênção de Deus. Aquele morador de rua que estava lá não vai retribuir aquela pessoa que deu aquilo para ele. E ali está a bênção, disse Jesus. Então, amados irmãos, essa é a nossa missão aqui na terra. Estamos terminando a mensagem. Que Deus abençoe grandemente aos nossos irmãos. Esse ano de 2020, em meio às adversidades, quando chegar o dia 31, olhe para o passado e olhe para o presente e diga: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse ano de 2021 que vai entrar, vamos entrar o ano de 2001, irmãos, valorizando o que é de mais precioso, o tempo. Não desperdice o seu tempo. Valorize a sua vida e faça jus da missão que você e eu temos aqui na terra, que é anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.